Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Você abriu? Amém? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Podei-vos assentar abrindo comigo a sua Bíblia, em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Essa campanha, ela entrará em meados da Páscoa e terminará depois da Páscoa, onde nós vamos nos reunir para falarmos sobre o benefício do sangue de Cristo. Isaías 53. É muito comum nós observarmos o trabalho de Satanás para nos fazer esquecer da cruz, para nos fazer esquecer do sangue e do sacrifício. Porque se em nós não houver uma consciência presente e absoluta da morte do Senhor Jesus e do sacrifício, certamente nós estaremos inclinados a errar, falhar e pecar. Quando não há em nós uma consciência absoluta, uma consciência totalmente convencida pelo Espírito Santo, onde absorve o conhecimento do preço pago, do sacrifício feito, da ação de Deus, do grande amor e principalmente do objetivo pelo qual Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para morrer pelos nossos pecados. Quando nós não estamos inteirados e nem envolvidos com o conhecimento, nós somos pessoas, cristãos, vamos dizer assim, sem o conhecimento do principal do Evangelho, que é a morte do Senhor Jesus. E Satanás trabalha de uma maneira acirrada para que nós estejamos afastados, desinteressados do sangue de Cristo. Por quê? Porque longe do conhecimento nós estaremos totalmente dispersos, totalmente desprotegidos pelo poder que há no sangue de Cristo, dando-nos a consciência do preço que foi pago, do amor investido e do sacrifício feito. Isaías capítulo 53. Você se lembra o que foi lido em Hebreus 1? Tendo Deus falado conosco de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas hoje nos tem falado por meio do Filho. Diga: Jesus Cristo, a pregação do Pai. Deus sempre deu aos pais e os profetas mensagens que falavam de arrependimento, de contrição, de mudança, que falava acerca daquilo que era correto, daquilo que era a vontade do Pai, mas não houve o resultado esperado. O que o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é a pregação do Pai. Tendo Deus outrora falado conosco de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Diga: Jesus, a pregação do Pai. Isaías 53, 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem é a pregação do Pai? O profeta Isaías estava falando das pregações dele, dos profetas,
particularmente dele, mas vamos falar da pregação de Deus. Vamos falar aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1, versículo 1. Quando Jesus veio ao mundo, nascido como homem, mas sem conhecer pecado, sem saber nada sobre o pecado na questão de prática. Quando ele veio, Deus estava pregando a sua humildade. Você acha que o Pai precisava fazer tal sacrifício com que o Filho descesse e esvaziasse de sua glória, assumisse uma forma humana precária? Deus não precisava disso. Ali em Cristo, Deus estava pregando a sua humildade. O Deus misericordioso, o Deus manso. Por meio da vida de Cristo, dos ensinamentos do Senhor Jesus, o Pai falava e pregava sobre segredos de viver uma vida abençoada. Principalmente quando Jesus, mostrando o segredo, diz: vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que não estão aguentando a vida, venha para mim, venha até mim, e eu vou dar a vocês um coração manso. E vocês vão carregar um fardo leve, um jugo que é suave. Jesus é a pregação do Pai. A vida de Jesus fala segredos que, se eu e você praticarmos, a vida será muito fácil de ser vivida, dando-nos condições, tempo, habilidade para nos dedicar à vida espiritual. Mas como nós rejeitamos muitas vezes a pregação do Pai, sendo negligentes e indiferentes à vida do Senhor Jesus, aos ensinamentos práticos sobre a vida, ficamos cansados, desmotivados, sobrecarregados, chegamos na igreja totalmente alienados, a palavra está falando conosco e a nossa mente está divagando e nós estamos totalmente distantes. Por quê? Porque carregamos fardos, carregamos jugos, que se nós olhássemos para a pregação do Pai, nós não estaríamos carregando. O nascimento de Jesus como homem, Deus estava pregando sobre a sua humildade, sobre a sua compaixão. A vida de Jesus é a pregação do Pai, para nos ensinar a termos uma vida menos pesada. Você não acha que a sua vida é muito pesada? Você não acha que a sua vida é muito sobrecarregada? Você não acha que você está extrapolando limites físicos, emocionais? E aí quando você ora, você quer estar concentrado. E aí quando você lê a Bíblia, você quer absorver. Aí quando você vem à casa do Senhor, você quer entender a palavra. Mas se você chega como uma ovelha cansada e sobrecarregada, seu culto vai ser um culto com dificuldade de aproveitamento, porque você não chega com o coração aberto. Você chega desmotivado, cansado, sobrecarregado, porque o Pai está pregando diariamente para nós, deixando-nos a Escritura, mostrando-nos como é que devemos reger a nossa vida. Quais são os limites, quais são as regras, quais são as direções que temos que tomar, mas nós ultrapassamos todos os limites e nos ensurdecemos para a pregação do Pai. Diga: Jesus é a pregação do Pai. E a morte de Jesus e o sofrimento fala de até onde Deus está disposto para nos salvar. De até onde Deus está disposto a ir para nos dar uma vida em abundância. Deus, por meio de Cristo, pregou, revelou até onde Ele foi para que nós tivéssemos uma vida aqui e uma vida eterna. Agora, a questão é, o quanto eu estou disposta, o quanto você está disposto.
Até onde você é capaz de ir para tomar posse de tudo isso que Deus nos ofereceu por meio da morte do Senhor Jesus Cristo? Até onde nós estamos dispostos a esvaziar-nos de tudo aquilo que nos sobrecarregamos, de assentarmos aos pés dele para aprendermos, dizermos: Senhor, me ensina a viver, porque eu não sei viver. Me ensina a pensar, me ensina a sentir, me ensine a caminhar, me ensine a ouvir, Senhor, me ensine a falar. Deus, eu preciso ouvir a tua pregação que fala de humildade. Eu vejo em mim tanta cobiça, tanta azafama, tanta preocupação, que o sangue de Cristo foi derramado para que em mim não houvesse tais coisas. Mas o sangue foi derramado e mesmo assim eu continuo me sentenciando à destruição. E se o Senhor fez do teu filho amado a pregação que eu preciso ouvir sobre renúncia, abnegação, esvaziamento, sobre mandamento para reger a vida, sobre a vontade, o plano, a determinação do Senhor, para que eu vivesse uma vida boa, uma vida abençoada. Você não percebe? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus entregou Jesus Cristo para que nós dessemos a Ele aquilo que Ele tem de direito. E mesmo assim, nós temos dado apenas o resto para Deus. O que sobra do tempo, o que sobra desse corpo físico cansado, desmotivado, o que sobra de uma alma atropelada, sobrecarregada, o que sobra de um espírito totalmente perturbado e preocupado. E aí nós olhamos para todo o sacrifício do Pai, a pregação que deve ser latente dentro de nós, ouvida em todo o tempo. Eu nasci para que você nasça de novo, para que você tenha uma vida mais simples, uma vida mais humilde, uma vida menos atarefada, uma vida menos atropelada. Eu vivi para te ensinar a viver. Eu vivi e te deixei ensinamentos para que você aprenda a reger a sua vida, para que você tenha uma vida em abundância. Eu morri para que você tenha esperança na vida eterna, para que você viva longe do pecado, para que você tenha uma vida boa de se viver. Essa é a pregação do Pai. Deus pregou para mim e para você um dia, e essa mensagem é única, e ela ainda continua batendo forte no coração daqueles que querem ouvir. Jesus Cristo veio, morreu, viveu, morreu, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos uma vida, mas uma vida que você falasse de boca cheia, uma vida de verdade, uma vida boa. Eu não estou falando de prosperidade. Tem muita gente rica tentando suicídio. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade da paz, da alegria, da fidelidade. Eu estou falando da abundância que Cristo mencionou. Uma vida abundante, que você descanse com qualidade, que você trabalhe com qualidade e que tudo tenha respectivamente o seu lugar, sua hora, seu momento e sua aplicação devida. É disso que o Pai fala. Jesus é a pregação do Pai. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos negligenciando a pregação, e é por isso que nós estamos totalmente perdidos no nosso viver diário. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Segunda tipificação do Senhor Jesus. Primeiro, pregação. Segundo, braço. Diga: Ele é o meu braço. Sabe, irmãos, Ele é aquele que quando eu e você não damos conta, Ele é aquele braço que puxou Pedro quando a fé dele não era suficiente.
Ele é esse braço. O profeta Isaías pergunta dizendo: a quem se manifestou esse braço? Será que todas as pessoas que frequentam a igreja têm podido ver e ser salvo por esse braço? Esse braço que resgata você do pecado, esse braço que resgata você do desânimo, esse braço que resgata você dos equívocos, das confusões, da apatia, do cansaço, esse braço que chega na minha vida e na sua vida, quando nós estamos no ápice da nossa limitação, e ali ele chega e te resgata, resgatando você de maldições, resgatando você de embaraços, resgatando você de situações totalmente perigosas. Jesus é o braço de Deus que se manifestou a esta terra para nos sustentar. Ele é o nosso braço. Se eu e você estamos de pé, é porque temos um braço ao redor de nós, nos sustentando e bancando a nossa vida. Nós não estamos de pé por conta nossa ou própria. Nós não estamos de pé porque sabemos ou não. Nós não estamos de pé porque temos ou não. Nós estamos de pé porque a mim e a você foi manifesto um braço. A força de Deus. Quando se fala em braço, se fala do poder de Deus. A mim e a você foi manifesto essa força, que quando todas as coisas contribuem para você desistir, para você desanimar, quando você está prestes a abandonar tudo, lá vem o braço te fortalecendo e te mostrando e dizendo a causa por que você está de pé e a causa por que você deve continuar de pé. Ele é o nosso braço. Ele é a nossa força. A nossa força não está em amigos. A nossa força não está no nosso meio social. A nossa força não está em nossas habilidades psíquicas e nem emocionais. A nossa força tem um nome. E o profeta Isaías escrevendo disse: Ele é a pregação do Pai e Ele é o braço do Pai. Ele é o braço do Pai, Ele é a nossa força. Todas as vezes que você estava prestes a ser engodado por uma maledicência, por uma fofoca, por uma maldição, por um deslize, por qualquer situação, Ele foi lá que te resgatou. Foi Ele. Não foi você que foi esperto, não foi você que foi inteligente, foi Ele. É Ele. E o que é triste é que existem muitas pessoas, por confiar nos dois braços humanos, não contam com o braço do Senhor. Existem muitas pessoas que confiam em si mesmas, e por confiarem em si mesmas, elas não conseguem receber o braço do Senhor. Diga: Jesus é o braço do Pai. Você sabia que é Ele quem te dá força todos os dias? É Ele quem te dá forças para você continuar. É Ele quem te dá forças para você prevalecer. É Ele, mais ninguém. É Ele quem tem te livrado, é Ele quem tem te guardado, é Ele quem tem te protegido. Você não precisa ir muito longe para ter uma visão de pessoas que estão caindo. Em todo tempo, neste momento, por exemplo, existe alguém que está caindo da fé. Neste momento existe alguém desistindo, existe alguém retrocedendo, existe alguém voltando atrás. Mas o porquê você continua? Porque Ele te sustenta. Porque Ele te sustenta. É só por isso. O profeta continua dizendo, versículo 2... Ele faz a terceira comparação do Senhor Jesus, porque Ele foi subindo como um renovo perante Ele. Diga: Jesus é o renovo. Você sabe o que é o renovo ou o rebento? Existe uma árvore, e essa árvore tem galhos velhos e antigos que não produzem mais frutos. E a esperança desta árvore está em dois raminhos que formam um V, um rebento. A esperança desta árvore não está nos grandes e fortes galhos secos,
infrutíferos. A esperança do futuro, da vida, dessa árvore é o rebento. Pequeno, ínfimo, comparado àqueles galhos grandes, secos, distantes do tronco. Mas ali está o rebento. É o rebento quem garante a continuidade daquela árvore. Jesus é o rebento. O homem estava fadado à destruição. O ser humano estava sentenciado à perdição. E aí veio aquele rebento, aquela esperança, aquela criança humana que não teve lugar num hotel 5 estrelas, que teve que nascer numa estrebaria. Aquele rebento, aquele pequeno menino, a palavra do Senhor diz assim: porque foi subindo como renovo perante Deus, aquele que daria esperança, aquele que traria esperança para toda a humanidade, em forma de homem. Ali estava o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aí, o nosso Senhor, que é o renovo, aquele que nasceu em sua humanidade, pequeno, por um pouco de tempo menor do que os anjos. E hoje eu e você muitas vezes não aceitamos as provas, as provações que muitas vezes têm como incumbência levar-nos a uma diminuição, a nos fazer um rebento de novo, a nos levar a uma situação muitas vezes de humilhação, a uma situação de muitas vezes de abatimento. E às vezes nós nos negamos e nos esquecemos que o nosso Senhor Jesus, Ele foi um renovo. Ele não veio como um galho grande, velho e seco, mas como um renovo pequeno, um rebento pequeno, mas que é a esperança da árvore. Jesus foi, é e sempre será a única esperança que existe nessa terra. Não há outra esperança sem Jesus Cristo. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para o pecador que está lá fora. Jesus é a esperança para mim e para você que estamos aqui dentro. Não há outra esperança. Não é fé, não é dom, não é prosperidade, não é obras consumadas. Ainda e sempre continuará sendo Jesus, a minha esperança e a sua esperança. Quando eu e você estamos lá nos nossos investimentos, nas nossas conquistas, na nossa lida, na nossa vida, e aí nós damos conta que estamos sem saída, aí nós nos lembramos do rebento. Lá no finalzinho nós enxergamos um rebento, que é o símbolo da esperança. E aí nós entendemos que quantas coisas fazemos sem Jesus, quantas práticas, quantas atividades, quantas atitudes, quanta coisa fazemos sem Jesus Cristo. Às vezes achamos que somos importantes demais, somos conhecedores demais dos trâmites das nossas negociações, e Jesus fica escanteado na nossa mente. E quando nós nos damos por conta, nós nos lembramos que esquecemos. É um paradoxo, né? Você se lembra que você esqueceu. Você se lembra que você esqueceu da pessoa mais importante da sua vida, da única esperança, da única razão. A questão é: qual é o lugar que Jesus tem ocupado na nossa vida, na grande árvore da nossa vida? Será que o que é importante para nós são aqueles galhos secos velhos? Ou será que nós temos olhado e visto o rebento? Quarta comparação do Senhor Jesus no versículo 2. E como raiz de uma terra seca. Diga, Jesus é a raiz de uma terra seca. O escritor fala raiz porque o Senhor Jesus Cristo, Ele alcança a profundidade na nossa vida que nenhuma palavra, que nenhuma canção, que nenhum poeta, que nenhuma música, que nenhuma dor, que nem a perda de um filho poderia alcançar.
Jesus consegue entrar dentro da minha alma e da sua alma e alcançar uma profundidade que nenhuma comoção emocional poderia alcançar dentro de você. Terra seca? E eu e você éramos. Amém? Quando Jesus Cristo nos encontrou, ninguém dava nada por nós. É ou não é? Isso não te alegra, meu irmão? Quem éramos nós sem o Senhor Jesus? Ninguém. Ninguém. Totalmente perdidos. Totalmente sentenciados à destruição. E Ele aceitou ser semeado numa terra seca. Eu e você éramos uma terra desértica. Sem nenhuma chance, sem nenhuma esperança. Os loucos, os pobres, os insanos, os desequilibrados, os que são totalmente pendentes, inclinados à destruição. Eu e você éramos assim, tendenciosos à destruição. Eu e você. Paulo revela dizendo: Deus não escolheu os sábios, mas os ignorantes, os loucos, os que eram totalmente tendenciados à destruição. Nós éramos assim. Nós buscávamos aquilo que nos destruía. Nós íamos à caça e à luta por aquilo que estava acabando com a nossa vida. Uma terra seca, sem esperança. E ali o Pai semeou a raiz, Jesus Cristo. E Ele aceitou. Ele aceitou. Hoje você é amado, é querido, porque você tem Jesus. Você sabia disso? E eu fico observando como é que pessoa troca Jesus por pessoa. Se você não tivesse Jesus, as pessoas que estão ao redor de você não estariam. As pessoas que hoje dizem que te amam, não te amariam. Você hoje só é admirado, só é amado, só nutre e alimenta uma situação de amigos ou de família porque você tem Jesus. Só por isso. E como é que se pode trocar Jesus por pessoa, que se as pessoas só estão ao seu redor por causa dele? Tem que ser inteligente e entender isso aí. Hoje você é só amado porque Ele entrou na sua vida e fez você uma pessoa passível de ser amada. Só por isso. Porque os seus defeitos e os meus defeitos iriam afastar qualquer pessoa digna ou qualquer pessoa inteligente ao nosso redor. Hoje nós só somos amados por pessoas por causa do Senhor Jesus. Nós éramos uma terra seca e Ele entrou ali e assumiu a posição de buscar a profundidade e entrou dentro dos nossos corações como raiz de uma terra seca. Diga: eu não sou mais uma terra seca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a sequidão visita alguns de nós. Sabe o que faz pessoas irrigadas, abençoadas com a água, se tornarem terra seca? Sabe? Olha para o seu irmão e diga: a vida. A vida faz isso. A vida torna corações que eram fontes em desertos. A vida faz isso. E é por isso que você precisa ouvir a pregação do Pai por meio da vida de Cristo e aprender a viver. Existem pessoas que estão secas, totalmente desérticas. Mas sabe o que há de bom em Cristo? Eu vou dizer uma coisa para você. Você nunca encontrou, nunca vai encontrar um amigo como esse. Mesmo quando você está seco, mesmo quando Ele irrigou você, quando Ele abençoou você com as águas, e a vida secou você, Ele aceita entrar de novo na sua sequidão, e como raiz profunda, deitar
deitar os seus ramos lá embaixo e se firmar para que ninguém o tire da sua vida. Esse é o seu Jesus. Ninguém faria isso por você. O que Jesus fez por mim e por você, ninguém fez, faria ou fará. E eu vou dizer de novo: hoje você só tem família, hoje você só tem amigos, porque Jesus Cristo faz com que águas jorrem de dentro de você. Se tirar Jesus de você, você perde qualquer pessoa digna que te cerca. Ninguém fez nada para te tornar quem você é, a não ser a pregação do Pai, o braço do Pai, a não ser Ele. O renovo e a raiz. Versículo 2. Raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quinta comparação, homem. Você sabe por que Jesus se fez homem? Porque um anjo não seria válido morrer na cruz. Teria que ser o Filho de Deus em forma humana. E eu não digo para você, você imagina, porque isso é inimaginável. Não existe como imaginar um Deus assumindo a forma de homem. Porque nós somos seres humanos, não existe como. Quem sabe na eternidade nós vamos ganhar uma suposta consciência de uma dimensão do que aconteceu. O próprio Deus Emanuel se fazendo homem por minha causa e por sua causa. Eu não sei o que é isso, mas ele sofreu e confessando dizia: a minha alma está profundamente perturbada. Ele vivenciou coisas que não precisaria, que não deveria, por minha causa e por sua causa. E ele não foi um homem que as pessoas admirassem, que as pessoas o buscavam. Aqui o profeta Isaías estava falando do seu rosto desfigurado no cenáculo, do seu corpo machucado por minha causa e por sua causa. O Deus homem, o Filho do homem, que se fez homem, para que pudesse chegar diante do Pai e dizer: Pai, eis a expiação da humanidade, de todo aquele que me receber como filho, como Salvador. Então, meu irmão, eu e você não temos consciência do que significa Deus ter vindo à terra como homem, ter morrido na cruz, passado tudo o que passou, para derramar o seu sangue, para que eu e você tivéssemos uma vida, alguns um pouco, outros muito, diferente daquela que temos vivido. Versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa algum. Eu não vou meditar nos textos, eu só quero trazer as 8 comparações do Senhor Jesus neste texto. Versículo 4, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Sabe o que significa esse versículo 4? Significa que ele estava lá levando as nossas enfermidades, os nossos pecados. Nós dizíamos assim, Deus tem alguma coisa contra ele, porque ele está sendo castigado. Olha a humanidade como que é, né? Versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro.
Diga: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Ele foi o meu substituto e o seu substituto. Aquela morte era para mim e para você. Olhe para o seu irmão e diga: aquela morte era para mim e para você. E aí o que você faz com esse conhecimento? E aí como é que você consegue entender e compreender um cristão que quer continuar vivendo na prática do pecado? Como é que você consegue compreender um cristão que aceita a condenação de Satanás, que é vencido pela própria vida, pelo próprio coração, pela própria concupiscência? Como? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que tira a minha condenação. Ele é o braço do Senhor que me sustenta. Ele é a pregação do Pai que me ensina a viver, me ensina as regras da vida. E aí? O que eu faço com o conhecimento que eu tenho sobre Jesus Cristo? Quem Ele é para mim? Será que Ele ainda é a pregação do Pai? Será que eu ainda olho para Cristo para aprender? Será que eu ainda me assento aos pés dEle, dizendo: Senhor, fala comigo, eu quero olhar para a tua vida, eu quero olhar para a tua morte, eu quero olhar para a tua ressurreição, eu quero olhar para a tua vinda, e eu quero aprender. Senhor, eu quero o teu braço sobre a minha vida. Senhor, eu quero o teu renovo. Eu quero ser alguém de esperança. Eu quero ser alguém que me atente às coisas que muitas vezes parecem pequenas, mas são cruciais para a minha vida. Senhor, eu quero o Senhor como raiz. Eu quero ser alguém fundamentado, alguém forte. Senhor, eu quero olhar para Ti como filho do homem e aprender a ter uma vida digna, como um cordeiro que levou os nossos pecados. Versículo 7, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus, o profeta faz comparação dele como um cordeiro e como uma ovelha que é arrancada dela a lã. Muitas coisas foram tiradas do Senhor Jesus. Jesus não deu só a vida por mim e por você. Não. Ele fez muito por nós. Muito. Ele poderia ter nascido e aos 30 anos, começando o seu ministério, já morrido. Mas não. Ele foi uma ovelha que foi tosquiada para que me desse cobertura e cobertura para você. Os escritos dele dão para mim e para você respaldo, conhecimento, doutrina. Nós somos cobertos pela doutrina dessa ovelha. Se qualquer pessoa tentar te redarguir, te inquirir sobre qualquer coisa, você tem aqui a ovelha que foi tosquiada. A vida dele, os ensinamentos, os pleitos que ele tinha contra os fariseus, os ensinamentos aos seus discípulos, a ovelha que foi tosquiada, que foi tirada dela toda a lã, para que eu e você tivéssemos doutrina, para que nós tivéssemos cobertura. E o que fazemos com a lã do Senhor? O que nós temos feito com a doutrina, com a cobertura, com aquilo que nos solidifica, nos fortifica, nos respalda? Hoje nós temos uma gama de crente espalhados, sem conhecimento, sem doutrina, sem lã, que não conseguem conhecer a palavra. É perigoso se um TJ conversar com ele meia hora, ele já está com o livrinho da sentinela na mão, porque ele não tem conhecimento. A ovelha foi tosquiada. Jesus não doou só a vida dele, ele ofereceu a lã, a cobertura. Nós temos doutrina, nós temos conhecimento, nós temos que ser fundamentados na palavra. Eu vou dizer uma coisa para você: o crente que não consegue ter a lã da ovelha que foi tosquiada, o Senhor Jesus, que ele não tem a cobertura, ele não tem a doutrina, ele não é aquecido, ele não tem o fogo do Espírito Santo, ele não aguenta os dias que virão.
Não aguenta. Haverá dias gélidos, dias frios, para te tornar um iceberg, onde você não terá mais prazer, mais graça, mais vivacidade em cantar, em ouvir a pregação, em participar dos cultos. Mas a ovelha foi tosquiada para que você, dentro da doutrina do Senhor Jesus Cristo, você tivesse o poder do Espírito Santo e tivesse um coração afogueado, um coração aquecido, um coração com chamas dentro. Chamas de amor, meu irmão. Chamas de devoção, de dedicação. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado, você está vivendo os últimos dias. A ovelha foi tosquiada para que cobrisse a mim e cobrisse você. Continuando. Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor, a Deus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Diga: Jesus é prosperidade. A única maneira do Senhor Deus gerar filhos foi por meio do Senhor Jesus. Hebreus no capítulo 2, versículo 13 e 14, diz: aqui estão os filhos que eu gerei. Por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos nos tornar filhos de Deus. Jesus é a prosperidade do céu. Diga glória a Deus. A Deus agradou moê-lo. A única forma de levar redenção ao homem caído, ao ser humano totalmente destruído, foi por meio do Senhor Jesus. Jesus é a prosperidade do céu, a única maneira do resgate do ser humano. Diga glória a Deus. Por isso que quando Ele vem na minha vida e na sua vida, a nossa vida melhora. Fala para o seu irmão: é verdade ou não é? Fala assim para o seu irmão: às vezes você fica desanimado, porque às vezes você tem um surto de amnésia. Mas lembra agora como que a sua vida era uma miséria lá atrás. Jesus chegou na sua vida e a coisa foi melhorando, 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 melhorando. E o objetivo dele é fazê-la cada vez melhor. Para quê? Para que você olhe para o Pai e diga: Senhor, o teu bom prazer, chamado Jesus Cristo, prosperou. E a minha vida é uma vida próspera, abençoada. É engraçado quando o crente fala próspera, já pensa em dinheiro, né? Mamão é meu pastor e tudo me faltará. Vou repetir de novo: não é mamão não, nem papaya, nem... Mamon. Tem crente que diz: Mamon é meu pastor e tudo me faltará. O negócio dele, falou em prosperidade, ele pensa em dinheiro. O Senhor Jesus veio para abençoar a sua vida de tal forma. Diz que a Deus agradou moê-lo. Por quê? Porque ele veria o fruto do seu trabalho e haveria prosperidade. Quantos estão sendo salvos? Quantos já foram salvos? Quantos estão tendo as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho? Isso é a prosperidade do reino dos céus. Diga glória a Deus. Versículo de número 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, a cruz, e ficará satisfeito. Olhe para o seu irmão e diz assim: você é a satisfação do Senhor Jesus. Com o seu conhecimento, o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nona característica do Senhor Jesus: servo e justo. Jesus foi servo. Pergunta assim para o teu irmão: você é servo? Jesus é servo e justo. Eu e você temos que ser servos e justos. Amém? Continuando para nós terminarmos, versículo 12.
Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Eu quero falar assim, um poderoso intercessor. Fala para o teu irmão. O escritor fala que ele repartirá a parte com os poderosos e intercederá pelos transgressores. Esse poderoso intercessor. Se não fosse ele, eu e você já tínhamos virado petisco na boca dos demônios. Duvida? Não duvida não. Ele é o seu poderoso intercessor. Por que ele é poderoso intercessor? Porque ele traz nas mãos as marcas, nos pés e do lado. Quando você chegar no céu, você não vai ter uma cicatriz no seu corpo. Você sabia disso? Vai receber um corpo totalmente incorruptível. Sabe aquela machucadura de bicicleta? Sabe aquela queimadura? Sabe aquele arranhão? Você não vai ter uma cicatriz no seu corpo. E Jesus? Também não? Jesus vai ter ou não vai ter? A culpa de quem? Olha para o teu irmão e fala, é sua. A culpa é sua, a culpa é minha. Eu ganharei um corpo incorruptível, sem nenhuma cicatriz. E ele estará com as mãos e com os pés transpassados. Ainda continuará para sempre marcado. Por quê? Porque ele pagou o preço da minha redenção e da sua redenção. Ele é o nosso poderoso intercessor. Ele é a causa de não sermos consumidos e destruídos. Filhinhos, nós temos um advogado junto ao Pai, e não é um advogado de porta de cadeia. Não, meu irmão. É um advogado de primeira, único, não tem outro. Ele mostra o preço que pagou. Ele revela o preço que pagou pela minha redenção e pela sua redenção. Você olhou 10 comparações que o profeta faz com o Senhor Jesus Cristo, dizendo quem Ele é. Aí a pergunta, quem Ele é na sua vida? Quem é Jesus para você? Eu queria falar de Jesus para você antes de nós tomarmos o cálice. Eu queria dizer algo sobre Jesus. Eu queria te perguntar, quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez, o que aconteceu dentro de você? E não acontece mais? Jesus ainda é o seu grande amor? Ele ainda é a sua paixão? Ele ainda é a sua razão de viver? Ele ainda é tudo que você mais deseja? Se o céu te perguntasse hoje, o que você quer? Você deseja? O que mais você sonha, você quer de conquista? Será que você diria para o céu, eu quero mais do meu Senhor Jesus? Será que essa seria a resposta? Você se lembra quando você ouviu falar de Jesus e como você o recebeu como Zaqueu, gostoso, alegre, devoto, convertido? Eu deixo, eu abandono, eu dou, eu me humilho, eu faço. Hoje continua sendo assim. Quem é Jesus para nós, irmãos? Será que ele ainda é a pregação, o braço, o rebento, a raiz, o homem, o cordeiro, a ovelha? A prosperidade, o servo justo, o poderoso intercessor? Será que ele ainda continua sendo esse Deus para nós, que nos deixa afogueados, que nos incendeia, que nos faz ser livres, que nos faz sorrir, que nos faz cantar? Jesus tem que ser assim para você.
O Espírito Santo, existem cristãos que o Espírito Santo está em ciúmes. Porque um jogo de futebol alegra mais, porque um filme ocupa mais, porque uma boa notícia alegra mais, dá mais expectativa. Não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Você é todinho de Deus. Todinho dele, só que ainda não tem consciência. Por isso que muitas vezes fica tão cansado, tão sobrecarregado, tão desmotivado, tão perdido, como muitas vezes você está. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que nesta noite você se converta de novo. Eu quero que nesta noite, no início desta campanha, você aceite Jesus novamente. Você diga: eu quero aceitar Jesus como a pregação do Pai, como o braço do Pai. Eu quero aceitar Jesus como o renovo, como a raiz. Eu quero aceitar Jesus como Filho do homem. Eu quero aceitar Jesus como Cordeiro. Eu quero aceitar Jesus como a ovelha. Eu quero aceitar Jesus como a prosperidade do céu na minha vida. Eu quero aceitar Jesus como servo justo. E eu quero aceitar Jesus como poderoso intercessor.